Bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Introdução à Filosofia. O primeiro movimento que eu quero trazer para vocês na aula de hoje é a compreensão de que a filosofia não é um objeto distante da nossa realidade. Muitas vezes nós temos a impressão de que a visão que a maioria das pessoas tem sobre a filosofia passa por uma visão errada, por uma visão enganosa. Em geral, para algumas pessoas, a filosofia é algo incompreensível, coisa que está fora da realidade. Porém, na verdade, esta é uma visão pejorativa e preconceituosa. De fato, a filosofia, como qualquer outra área de estudo, traz alguns princípios específicos que podem causar algumas dificuldades ou mesmo alguma confusão ao nosso entendimento. Mas também, como qualquer outra área de estudo, essas dificuldades são pontuais e podem ser superadas facilmente. Por isso, a aula de hoje visa quebrar um pouco esta visão geral que, de fato, não reflete o que é a filosofia. O primeiro ponto da nossa exposição hoje é definir o que é filosofar. Para compreendermos o que é filosofar, é necessário que tenhamos em mente dois princípios fundamentais. O primeiro, o conceito de reflexão. O segundo, o conceito de crítica. Então vamos analisar um pouquinho esses conceitos. Reflexão é um ato da razão que significa pensar o próprio pensamento, ou seja, a partir de uma ideia em nossa razão, tomamos ela como ponto de análise e passamos a nos questionar o que seria esta ideia. Por exemplo, a ideia de cavalo. O que seria um cavalo? Um animal, talvez? Mas que tipo de animal? Um inseto? Um réptil? Esse movimento da nossa razão em procurar compreender uma ideia ou um pensamento é o que chamamos de reflexão, ou seja, pensar o próprio pensamento. A reflexão é a nossa capacidade de analisar o que são as ideias ou pensamentos em nossa razão. Qualquer coisa que esteja entre os nossos pensamentos são para nós objeto de reflexão. Uma maçã, um cavalo, um lápis, são coisas que pensamos. Estas coisas que estão na nossa mente chamamos de objetos do nosso pensamento. Quando se tratam de coisas concretas, como uma maçã, um cavalo, ou quando se tratam de objetos abstratos, como a liberdade, o amor, a vida, a morte. Esses objetos ou ideias estão somente na nossa mente. Mas ainda temos outros objetos, como os nossos desejos, as nossas vontades e as nossas ações. Será que devo agir de tal ou tal modo? Vou à cozinha comer algo ou não? Vou assistir a esta aula de filosofia ou não? Essas ações são também objetos na nossa mente, coisas que pensamos e que podemos produzir ou não na realidade. Tudo isso são de fato pensamentos que ocorrem na nossa mente, pela qual podemos pensar o que são e refletir, ou seja, repensar sobre o que são esses objetos. A reflexão, portanto, é como se você estivesse mergulhando dentro de você mesmo. É aquele momento em que a nossa razão se depara com as próprias questões internas acerca do nosso próprio pensar, ou seja, acerca do nosso próprio pensamento. Reflexão é um exame da razão sobre si mesmo. Posto que é reflexão, vamos agora considerar o que é uma crítica na nossa razão. A crítica é um exame de questões que cercam não somente o nosso pensar, o nosso pensamento, mas toda a estrutura que temos como pressuposto para um determinado saber, para um determinado pensamento. A crítica caminha sobre dois aspectos importantes, ou seja, sobre duas definições. A primeira definição diz que uma crítica é quando fazemos o exame do nosso próprio pensamento, ou seja, do nosso próprio conhecimento, e por isso ela se assemelha à reflexão. Na segunda definição, quando fazemos o exame daquilo que nos chega como possibilidade de conhecimento ou possibilidade de pensamento, pelo qual
o exame da razão se debruça para compreender e determinar a validade deste pensamento ou a validade deste conhecimento. Ora, aqui está o ponto importante para se considerar sobre a definição de crítica para a filosofia. Uma crítica pode receber um aspecto negativo, ou seja, quando ela desqualifica algo como conhecimento, ou receber um aspecto positivo, quando ela valida o conhecimento, podendo inclusive ampliá-lo com outras perspectivas e outros conhecimentos. Como vimos, portanto, a filosofia não é uma viagem na maionese. Ao contrário, quando pensamos filosoficamente, estamos operando ações mentais em que os conceitos ou ideias que enchem a nossa mente são pensados a partir de uma reflexão e a partir de um objetivo. Pensar e refletir são duas ações mentais que ocorrem na nossa razão. É claro que sempre pensamos, mas nem sempre estamos refletindo ou mesmo estamos criticando algo. Por isso, quando falamos de filosofia, estamos falando de nós mesmos produzirmos os nossos pensamentos. Estamos falando do exercício racional da nossa capacidade de pensar. Filosofar é, de fato, pensar, refletir e criticar. É isso. No próximo vídeo, veremos um pouquinho sobre o que é o filosofar. Até lá!